Ah, meu filho, se você soubesse o quanto a vida era diferente na minha época. Eu tinha 18 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui criada em uma casa onde a fé era tudo. Minha família era rigidamente católica. Com todo aquele fervor religioso, estavam sempre nos ensinando o que era certo, o que era errado, de acordo com a Bíblia. E eu? Bom, eu sempre gostei de seguir o que estava escrito, sabe? Eu acreditava que viver conforme os ensinamentos de Deus era algo bom, algo que trazia paz. Atenção! Essa é a segunda parte dessa história. Peço que assista até o final, porque essa segunda parte da história eu te garanto que tá bem objetiva e sem enrolação. Garanto que você vai gostar muito. E antes de começar, peço que curta esse vídeo e se inscreva no canal. Então vamos começar. Bom, eu sempre gostei de seguir o que estava escrito, sabe? Eu acreditava que viver conforme os ensinamentos de Deus era algo bom, algo que trazia paz. Eles me diziam que isso era para o meu bem, que a vida religiosa seria o melhor caminho. Eu acreditava que viver como a Bíblia dizia era importante, mas as imposições, elas não faziam sentido. Sabe, meu filho, tudo o que eu queria era ser ouvida, ter a chance de decidir o que eu queria fazer com minha própria vida. E então, quando eu completei 18 anos, eles decidiram que eu deveria ir para o convento de freiras em Cuiabá, sem me perguntar, sem me dar a oportunidade de escolher. Eu sabia que, para eles, isso era o certo, mas e para mim? Eles estavam me empurrando para algo que eu não tinha certeza de querer e não havia espaço para discussão. No fundo, eu sabia que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com o que eu realmente acreditava. Não era a fé que estava em jogo, mas o controle, a imposição. O convento era distante, um lugar cheio de silêncio e regras. Eu olhava para aquelas paredes e pensava, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Ou será que isso é só o que meus pais querem para mim? Eu tinha a sensação de estar perdendo algo. E era justamente a chance de viver a minha própria fé, de escolher como seguir meus próprios passos, em vez de ser forçada a um caminho que não era o meu. Lá no convento, tudo era diferente. Era tudo muito calado, tudo muito sério. As freiras estavam sempre rezando, sem parar. E eu me sentia perdida. Os dias no convento eram longos e muito diferentes de tudo o que eu imaginava. Uma das primeiras coisas que percebi foi que lá a gente não podia falar quase nada. Tinha que manter um silêncio absoluto, o tempo todo. Isso me deixou tão triste, porque eu gostava de conversar, de fazer amigos. Mas no convento, cada palavra tinha que ser sussurrada e não podíamos fazer barulho. As regras eram muito rígidas. Se alguém quebrasse alguma, mesmo que fosse por acidente, a Madre Superiora ficava muito brava. Ela punia as irmãs de uma maneira que me assustava. Às vezes, se alguém falasse demais ou fizesse algo errado, tinha que ficar sem comer ou fazer tarefas pesadas como castigo. Eu vi muita gente sofrendo, e aquilo me fez questionar se tudo aquilo fazia sentido. Eu entendi que lá, tudo tinha que ser feito na hora certa, de forma perfeita, sem errar. Mas eu não conseguia entender por que tinha que ser tão severo. Eu via as outras meninas que pareciam tão tristes e cansadas. Cada vez que alguém se atrasava ou até mesmo olhava para o lado, a Madre Superiora ficava furiosa. A sensação era de que todos estávamos ali para servir, mas sem poder ser nós mesmos. Eu sabia que essas regras tinham a intenção de nos ensinar disciplina, mas algo dentro de mim dizia que não era isso que Deus queria para nós. Eu acreditava que Deus queria que fôssemos felizes e fiéis, mas também livres para escolher o nosso caminho, para aprender com os nossos próprios erros, não só ser punidas por qualquer pequena falha. Eu comecei a perceber que, lá no convento, as pessoas estavam mais preocupadas com seguir regras do que com o amor e a bondade de Deus. E aquilo me fez sentir que o lugar onde eu estava não era o meu verdadeiro caminho. Eu queria poder aprender, crescer e, acima de tudo, viver a fé de uma maneira que fosse verdadeira para mim. Com o tempo, eu comecei a sentir algo ainda mais pesado no convento. Não era só o silêncio ou as regras,
mas algo que deixava o ar pesado, como se todos estivessem com medo. Eu vi isso nos olhos de outras freiras. Elas estavam sempre tensas, olhando para a Madre Superiora, como se estivessem com medo de fazer algo errado. Aquele medo estava em todos os lugares. Cada movimento, cada palavra era feito com cuidado, como se qualquer erro pequeno pudesse ser um grande problema. Vi muitas freiras quase chorando, não porque estavam tristes, mas porque tinham medo de ser castigadas. Tudo parecia muito rígido, como uma grande pressão sobre os ombros de cada uma delas. Eu percebi que a verdadeira liberdade estava faltando ali. A fé que eu queria viver não tinha nada a ver com o medo que estava no convento. A gente não podia ser livre, não podia ser quem éramos. As outras freiras pareciam ter perdido a alegria, como se tivessem esquecido o que era sorrir de verdade. Eu sabia que não podia continuar assim. Não era apenas sobre estar em um convento, era sobre viver com medo todos os dias, e eu não podia aceitar isso. Era como se aquele lugar fosse feito para esconder a alegria e colocar um peso sobre as nossas almas. Mesmo nas orações, eu não sentia paz. O que era para ser uma conexão com Deus parecia mais um dever, uma obrigação. E eu sabia que, se continuasse ali, acabaria perdendo quem eu realmente era. Um dia, enquanto eu estava no jardim do convento, Marieta, uma freira jovem e tranquila, se aproximou de mim. Ela parecia mais calma do que as outras, mas ainda assim estava sempre tensa. Quando ela viu que eu estava sozinha, ela se sentou ao meu lado. E foi ali que ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela olhou para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e então sussurrou: "O convento não é o que parece. Aqui não é um lugar de paz, é um lugar de medo." Eu fiquei surpresa e olhei para ela querendo entender mais. Mas Marieta continuou: "A Madre Superiora não quer que a gente viva como Deus quer. Ela só quer que a gente siga as regras dela, sem questionar. O convento não é um lugar para sermos felizes, é um lugar onde a gente aprende a ter medo de errar." As palavras dela me fizeram refletir profundamente. Eu já sabia que algo estava errado, mas ouvir aquilo de uma irmã tão jovem me fez perceber que não era só eu. As outras freiras também sentiam o peso daquelas regras e do medo. Eu comecei a entender que, no fundo, o convento não era um lugar de cura ou de fé verdadeira. Era um lugar onde as pessoas estavam presas, com medo de viver de verdade. Pouco depois da conversa com Marieta, algo estranho aconteceu. Ela simplesmente desapareceu. Ninguém mais a viu. No começo, eu pensei que ela tivesse saído para visitar alguém ou talvez precisasse descansar. Mas logo percebi que estava errada. A coisa mais estranha foi que ninguém mencionou o nome dela depois que sumiu. Quando eu perguntava sobre Marieta, as outras freiras ficavam em silêncio, como se eu tivesse perguntado algo proibido. A Madre Superiora, que sempre estava tão atenta a tudo, também não falava nada. Parecia que Marieta nunca tinha existido. Eu fiquei muito confusa e assustada. Por que ninguém falava sobre ela? Será que ela estava sendo punida por algo? Ou talvez tivesse sido mandada embora? A ausência dela deixou um vazio no convento, e o silêncio sobre o que aconteceu me fez sentir ainda mais presa e sozinha. Um dia, enquanto eu caminhava pelos corredores vazios do convento, encontrei uma porta entreaberta. Curiosa, entrei e vi uma estante cheia de livros e papéis antigos. No fundo da estante, escondido entre algumas caixas, encontrei um diário empoeirado. O diário estava bem antigo, com a capa desgastada, mas algo me dizia que ele era importante. Eu abri com cuidado e comecei a ler. As páginas estavam cheias de histórias secretas, coisas que eu jamais imaginei que pudessem acontecer ali. O diário falava sobre abusos e segredos que aconteciam no convento há décadas, coisas que ninguém nunca tinha contado. Fiquei chocada ao perceber que aquilo não era algo novo, mas sim algo que vinha acontecendo por muito tempo. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Os segredos que estavam escondidos ali eram muito maiores do que eu imaginava, e aquilo tudo estava sendo encoberto pelo silêncio. Foi nesse momento que eu percebi que eu não estava mais em um lugar de fé e amor.
mas em um lugar onde segredos escuros eram guardados e onde ninguém podia falar a verdade. Enquanto eu lia o diário, fiquei cada vez mais horrorizada. Ele falava sobre punições extremas que as freiras sofriam no convento. Não eram apenas castigos leves, mas coisas cruéis. Algumas eram forçadas a jejuar por dias, sem comer nada. Outras eram colocadas em isolamento, sem ver ninguém, por semanas. Mas o pior de tudo eram as horas que tinham que passar ajoelhadas sobre grãos de milho, uma dor que parecia nunca acabar. Eu não conseguia entender como algo assim podia ser permitido, como aquelas mulheres podiam suportar aquilo tudo. Cada página que eu virava me deixava mais triste e mais revoltada. Como é que um lugar que se dizia de fé poderia fazer tantas coisas horríveis? Eu comecei a ver que os segredos do convento eram muito mais sombrios do que eu imaginava, e me senti cada vez mais desconectada de tudo o que tinha aprendido sobre Deus e o que é certo. À medida que eu descobria mais sobre os segredos do convento, fiquei ainda mais assustada. O diário mostrava que qualquer um que questionasse as regras ou tentasse entender o que estava acontecendo de verdade poderia sofrer punições severas. Se alguém falasse sobre os abusos ou tentasse fugir, simplesmente desaparecia, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei com medo. Perguntar ou questionar algo poderia me colocar em perigo. Vi outras freiras com medo de falar, com medo de olhar para os lados, com medo até de respirar. Eu sabia que se continuasse pensando sobre tudo aquilo, poderia acabar como as outras, sumindo sem deixar rastro. Tudo estava se tornando cada vez mais claro para mim. O convento não era um lugar de amor, mas um lugar onde as pessoas eram controladas pelo medo e pelo silêncio. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, ouvi um barulho estranho. Quando me aproximei da janela, vi algumas freiras arrastando algo grande e pesado pelo chão. Estava tão escuro que não dava para ver o que era exatamente, mas o barulho do objeto batendo no chão me deixou com o coração apertado. Elas estavam em silêncio total, como se não quisessem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Eu me escondi um pouco atrás da cortina, tentando ver o que estava acontecendo, mas não conseguia entender. O que aquelas freiras estavam fazendo com aquele objeto tão misterioso e pesado? A sensação de medo cresceu dentro de mim, e eu sabia que algo estava muito errado. Então, uma das freiras parou por um momento, olhou para os lados e quase pude ouvir sua respiração pesada. Foi quando ela sussurrou algo que me fez gelar. Depressa, antes que alguém perceba. As outras freiras apressaram o passo e seguiram por um corredor escuro que eu nunca tinha visto antes. Eu estava tão assustada que quase não consegui me mover. Mas não pude deixar de seguir com os olhos. Elas passaram por uma porta escondida que eu não sabia que existia. O mistério sobre o que elas estavam levando só aumentava, e eu sabia que precisava descobrir a verdade. Mas naquele momento, também sabia que me arriscava muito, e que qualquer passo em falso poderia me colocar em perigo. Aquela cena me deixou com o coração acelerado. As freiras, levando algo misterioso e escondido em plena noite, só confirmou meus maiores temores. Algo muito errado estava acontecendo ali, algo que eu não podia mais ignorar. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisava sair daquele lugar. Mas como? Como poderia escapar de um convento onde ninguém falava, onde todos pareciam estar presos por um silêncio assustador? Foi então que, em um dos dias seguintes, Juliana, uma noviça que sempre parecia mais amiga do que as outras, se aproximou de mim. Ela tinha notado que eu estava perturbada e me disse, em um sussurro quase imperceptível: "Eu sei o que está acontecendo aqui, e eu posso te ajudar a sair." Eu fiquei surpresa. Juliana era jovem, mas seus olhos carregavam um peso, como se soubesse muito mais do que parecia. Ela me contou que, ao longo dos anos, já tinha visto muitas coisas, mas tinha medo de falar, porque sabia que as consequências seriam graves. No entanto, ela também sabia que eu não poderia ficar ali mais tempo. Juliana sabia da porta secreta que levava para o lado de fora do convento e ofereceu-se para me ajudar a fugir. Naquela noite, quando as luzes do convento estavam apagadas e todos pareciam dormir,
Juliana me guiou até a saída secreta. O caminho era estreito e escuro e meu coração batia forte, com medo de ser pega. Mas, com Juliana ao meu lado, eu sabia que era a única chance que eu tinha de escapar daquele lugar que me sufocava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegamos ao portão de madeira velho e enferrujado que estava trancado, mas Juliana tinha a chave. Quando ela abriu o portão, eu senti um alívio tão grande, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Eu estava livre. Quando Juliana e eu passamos pelo portão e começamos a andar para longe do convento, o alívio foi enorme. Eu já podia sentir o vento frio no meu rosto e o peso no meu peito começou a diminuir. Finalmente, eu estava livre. Mas, de repente, ouvi um barulho vindo de trás. O som dos passos apressados se aproximando rapidamente fez meu coração parar por um momento. Olhei para Juliana e ela estava tão assustada quanto eu. A madre estava chegando. Eu não sabia como, mas ela tinha nos visto. O pavor tomou conta de mim, e eu sabia que, se a madre nos pegasse, não haveria como escapar das consequências. Ela já estava tão perto que podia ouvir sua respiração pesada. A madre deu um grito furioso. "O que estão fazendo?" Foi como se aquele grito cortasse o ar. Num pânico total, Juliana e eu nos viramos rapidamente e corremos de volta para dentro do convento. O medo foi tão grande que, ao tentar controlar meu corpo, eu não consegui segurar e acabei me molhando de tanto terror. Nunca me senti tão pequena e frágil na vida. Quando voltamos para o convento, o silêncio que se seguiu foi pesado. A madre nos olhou com tanto ódio que parecia que podia nos devorar com os olhos. Ela não disse nada por um tempo, apenas ficou nos observando. Depois, sem uma palavra, fez um gesto com a mão e nos mandou ajoelhar no chão. Juliana e eu fomos forçadas a nos ajoelhar sobre os grãos de milho, como castigo. As horas pareciam intermináveis. A dor era insuportável, mas a vergonha e o medo eram ainda mais fortes. Ficamos ali, ajoelhadas, por 3 longos e agonizantes horas. Cada segundo parecia uma eternidade. O milho se cravava nas nossas pernas e nos pés. Mas o pior era saber que tínhamos tentado escapar, que tínhamos sido pegas e que ninguém ali estava disposto a nos salvar. As 3 horas finalmente passaram. Eu não sei se foi um alívio ou uma sensação de terrível vazio, porque ao levantar, meus joelhos estavam marcados, feridos e cheios de bolhas. A dor era insuportável, mas o pior de tudo era o medo constante que nos acompanhava. Juliana e eu mal conseguíamos caminhar sem sentir o ardor das marcas que o milho deixou em nossas pernas e pés. Cada movimento era um lembrete do que havíamos tentado fazer e da punição cruel que nos foi imposta. Quando conseguimos voltar aos nossos quartos, a escuridão estava ainda mais pesada. O convento parecia mais silencioso do que nunca, e o silêncio só fazia aumentar a sensação de que algo estava errado ali. Eu me deitei na cama, ainda tremendo, mas o cansaço me pegou, e apesar de tudo, acabei adormecendo. No entanto, no meio da madrugada, um som estranho me acordou. No começo, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas logo percebi que não. Era um sussurro distante, como se alguém estivesse tentando falar sem fazer barulho. Eu me levantei da cama, com o coração acelerado, e olhei para Juliana. Ela também estava acordada, os olhos arregalados, como se tivesse escutado o mesmo som. O sussurro parecia vir de algum lugar no corredor, mas tão baixo e distante que era quase impossível entender o que estava sendo dito. Eu sabia que deveria ignorar, virar de lado e tentar dormir, mas algo dentro de mim, algo instintivo, me fez decidir seguir aqueles sussurros. O medo que sentia já era tão grande que, de alguma forma, os sussurros se tornaram uma espécie de esperança, como se aquilo fosse um sinal de que havia algo mais acontecendo, algo que eu precisava descobrir. Eu me levantei com cuidado para não fazer barulho, sinalizei para Juliana, e ela se levantou também, hesitante, mas também curiosa. Caminhamos pelo corredor, tentando manter nossos passos o mais silenciosos possível, e o som dos sussurros ficava cada vez mais claro.
Eles vinham de uma porta trancada no fundo do corredor, uma porta que nunca tínhamos notado antes. O coração de ambos batia forte. O que será que havia do outro lado daquela porta? Chegando perto, fomos até a porta e tentamos abri-la, mas estava trancada. Juliana, com suas mãos tremendo, puxou de dentro da saia uma chave antiga, uma chave que parecia não se encaixar de imediato. Após alguns segundos, ela finalmente conseguiu destrancar a porta. Quando a porta se abriu com um rangido, uma brisa gelada passou por nossos rostos, e o medo aumentou ainda mais. Ao entrar, o que vimos fez nossos corações pararem por um instante. Ali, no centro da sala, amarrada em uma cadeira velha e enferrujada, estava Marieta. O pânico estava estampado em seu rosto, seus olhos inchados de tanto chorar. Ela estava amordaçada com um pano na boca e tremia tanto que parecia que nem conseguia se mover. O olhar dela, fixo em nós, implorava por ajuda. Juliana e eu não hesitamos. Corremos até ela e, com as mãos trêmulas, começamos a tirar o pano da boca de Marieta. Ela respirou fundo, como se fosse a primeira vez em muito tempo que pudesse fazer isso, e com a voz fraca e arrastada, ela sussurrou: Elas sabem. Vocês precisam sair daqui, rápido, antes que seja tarde demais. Eu olhei para Juliana, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Como Marieta foi parar ali? O que ela queria dizer com antes que seja tarde demais? O medo estava tomando conta de mim novamente, mas uma coisa estava clara. Nós não podíamos mais ficar no convento. Algo muito terrível estava acontecendo, e eu tinha que descobrir o que era antes que fosse tarde demais para todas nós. Nós a soltamos e ela se levantou lentamente, com as mãos ainda trêmulas. Vamos rápido, disse ela, com urgência nos olhos. Eu sei um caminho que pode nos levar para fora. Não temos muito tempo. Enquanto a ajudávamos a sair da sala, o medo aumentava, mas uma nova sensação tomou conta de mim, a de que finalmente estávamos mais perto da verdade. A verdade sobre o convento e tudo o que acontecia ali. Após soltar Marieta, Juliana e eu a escondemos em nosso quarto. Colocamos ela na cama, coberta por cobertores, e fizemos o possível para disfarçar que ela estava ali. O medo ainda pairava no ar, mas ao olhar para o rosto de Marieta, a sensação de urgência ficou mais forte. Ela estava cansada, mas ao mesmo tempo havia uma chama de determinação em seus olhos. Sabíamos que não podíamos esperar mais. O convento estava se tornando cada vez mais perigoso, e a cada segundo que passávamos ali, mais chances tínhamos de ser descobertas. Enquanto Marieta descansava, Juliana e eu nos sentamos no chão do quarto, sussurrando sobre o que faríamos a seguir. Não podíamos mais tentar sair como da primeira vez. Daquela vez, fomos pegas em plena tentativa de fuga, mas agora sabíamos que não seria fácil. O convento estava vigiado com mais rigor, e qualquer passo errado poderia significar o fim da nossa liberdade. Precisamos ser mais cuidadosas, disse Juliana, com a voz baixa, mas firme. Não podemos mais ser pegas. Se formos, será o fim. Concordei. O plano tinha que ser perfeito. Precisávamos sair sem ser notadas. À medida que a noite se arrastava, fizemos o máximo para criar um caminho que fosse seguro e silencioso. Sabíamos que o único jeito seria passar novamente pelo portão secreto, o mesmo lugar por onde tentamos fugir da última vez. Mas dessa vez, o silêncio seria nossa maior aliada. Na madrugada de terça-feira, quando tudo estava completamente calmo, decidimos que era hora de agir. O convento, como sempre, estava quieto. A maioria das freiras dormia e as luzes estavam apagadas. Sabíamos que essa era a nossa chance. Seria agora ou nunca. Com o coração batendo forte, nos levantamos e fomos até o quarto de Marieta. Ela estava deitada, mas os olhos dela estavam alertas. Ela nos olhou com um misto de ansiedade e esperança e logo sussurrou: Vamos, não temos muito tempo. Era como se o tempo tivesse parado. Cada movimento tinha que ser feito com precisão.
Juliana levou a chave que usara na última tentativa de fuga, e juntas caminhamos lentamente até o corredor que levava ao portão secreto. O chão do convento estava gelado e silencioso. O único som que podíamos ouvir era o de nossos corações batendo forte. Cada passo parecia fazer o chão vibrar de tanto medo, mas não podíamos parar agora. Quando chegamos perto da porta trancada, Marieta se aproximou e, com um gesto suave, nos indicou para que tomássemos cuidado. Com as mãos trêmulas, Juliana pegou a chave e, com um clique suave, a porta foi aberta. O cheiro da liberdade entrou no ar e, por um momento, parecia que nada poderia nos parar. Mas sabíamos que ainda havia muito caminho a percorrer e tínhamos que ser mais cuidadosas do que nunca. Passamos pelo portão e nos encontramos do lado de fora do convento. A escuridão da noite parecia nos engolir, mas também trazia uma sensação de liberdade que eu jamais havia experimentado. O medo ainda estava lá, como uma sombra constante, mas agora ele era mais manejável. Sabíamos que, por enquanto, estávamos fora do alcance da madre e das outras freiras. Com muito cuidado, seguimos pelo caminho estreito que nos levaria até a floresta, onde a chance de sermos encontradas seria muito menor. A cada passo, o medo aumentava, mas a vontade de escapar do pesadelo em que estávamos vivendo era maior. O convento parecia tão distante agora, mas não podíamos relaxar. Precisávamos ir mais longe. Precisávamos ficar longe o suficiente para que ninguém nos encontrasse. Mas, à medida que avançávamos pela escuridão, a sensação de que algo estava errado começou a crescer. Eu sabia que algo ainda estava nos observando, como se estivesse apenas esperando o momento certo para atacar. Era uma sensação estranha, como se o convento nunca tivesse realmente deixado de nos observar, mesmo estando do lado de fora agora. Com a respiração ofegante, continuamos caminhando em silêncio, os passos amortecidos pela terra fria. A floresta parecia enorme, e quanto mais longe íamos, mais parecia que o convento estava ficando para trás, mas o sentimento de pavor ainda nos acompanhava. Em silêncio absoluto, seguimos pela trilha que Juliana conhecia. Ela parecia ter um plano claro em mente, mas ninguém falava. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando lidar com o medo de ser pego, de ser trazido de volta àquele lugar de tormento. Tudo o que queríamos era a liberdade, mas sabíamos que o caminho à frente não seria fácil. À medida que caminhávamos, a floresta parecia mais densa e escura, e a sensação de que estávamos sendo seguidas não nos deixava. A cada estalo de galho ou movimento na vegetação, nossos corações disparavam. A exaustão, o medo e a ansiedade estavam começando a tomar conta de nós. Já não sabíamos há quanto tempo estávamos caminhando, e a única coisa que importava era encontrar algum lugar seguro, um abrigo, um refúgio onde pudéssemos respirar sem o peso da vigilância constante que nos perseguia. Foi então que, no meio daquela escuridão, como um milagre, surgiu diante de nós uma casa. Não era uma casa qualquer. Era uma casa pequena, simples, mas de cor rosa. Aquela cor, em meio ao breu da noite, parecia uma visão dos céus. Eu nunca havia visto uma casa tão acolhedora. Sua luz suave vinha de uma janela aberta e parecia nos chamar. O vento frio da floresta estava nos cortando e o cansaço nos fazia vacilar, mas algo dentro de mim dizia que essa casa poderia ser nossa salvação. Nós nos aproximamos, hesitantes, mas o desejo de pedir ajuda superava o medo. Juliana, com os olhos cansados, foi a primeira a bater na porta, com o coração disparado, esperando que alguém atendesse. O silêncio da noite parecia interminável, até que finalmente a porta se abriu lentamente. Do outro lado, apareceu uma mulher sorridente, com uma expressão amigável, mas também de surpresa. Ela nos olhou por um momento, como se tentasse entender o que estávamos fazendo ali, no meio da madrugada. Seus olhos estavam cheios de bondade, mas também havia um olhar atento, que parecia perceber nossa aflição. "Posso ajudar?" ela perguntou gentilmente. Juliana e eu, sem conseguir mais conter nossas emoções, começamos a falar ao mesmo tempo.
As palavras saíam atropeladas, sem sentido. Mas a mulher, com paciência, nos fez entrar e pediu que nos acalmássemos. A casa estava quente e acolhedora, com o cheiro de comida caseira no ar. A mulher nos fez sentar no sofá e, enquanto nos servia um chá quente, ela nos olhou com atenção. "O que aconteceu com vocês, meninas?" Ela perguntou, sua voz suave, cheia de compaixão. Nós olhamos uma para a outra e, sem conseguir mais esconder a dor que sentíamos, começamos a contar tudo o que havíamos vivido. Falamos sobre o convento, sobre a rígida disciplina, sobre as punições terríveis, sobre a madre que parecia controlar todos os aspectos de nossas vidas. Contamos sobre a nossa tentativa de fuga, sobre como fomos punidas e sobre o que descobrimos, sobre os mistérios e os segredos que existiam dentro daquele lugar. Cada palavra que saía de nossas bocas parecia uma libertação, como se o peso daquelas horas de sofrimento finalmente começasse a se dissipar. A mulher nos ouvia com atenção e, quando terminamos, ela nos olhou com um olhar sério, mas cheio de bondade. "Vocês passaram por muitas coisas difíceis, meninas. Eu posso ver que têm coragem e isso é algo muito importante", ela disse, sorrindo gentilmente. "Eu sou cristã evangélica e, em minha fé, acredito que Deus sempre cuida daqueles que buscam ajuda. A casa é pequena, mas vocês são bem-vindas aqui. Fiquem o quanto precisarem." Juliana e eu olhamos uma para a outra, sem acreditar que alguém poderia ser tão generoso. Não tínhamos mais forças para continuar sozinhas, e o fato de aquela família nos oferecer abrigo naquele momento parecia um verdadeiro milagre. Sentimos um alívio imediato, como se uma enorme pedra tivesse sido retirada de nossos corações. Pela primeira vez em muito tempo, sentimos segurança e calor humano. Era como se, depois de toda a dor e sofrimento, Deus finalmente estivesse nos enviando um refúgio. A mulher se apresentou como Maria, e logo depois o marido dela, João, e seus filhos vieram até a sala para nos cumprimentar. Eles eram uma família simples, mas os olhos deles transmitiam uma paz que nos fez sentir acolhidas de uma maneira que nunca havíamos experimentado. Eles nos deram comida e água, e, mais importante ainda, nos ofereceram algo que estava além de qualquer necessidade material: compreensão. Eles não nos olharam com pena, mas com respeito, e isso nos fez sentir como se finalmente tivéssemos encontrado um lugar onde éramos vistas como seres humanos, não como presas ou figuras sem valor. Maria nos explicou que ela e sua família eram cristãos evangélicos e que, para ela, ajudar as pessoas era uma forma de viver a fé. Ela nos falou sobre o amor de Deus e como a bondade de uma pessoa pode mudar a vida de outra. Suas palavras eram reconfortantes, mas ao mesmo tempo nos faziam refletir sobre tudo o que havíamos vivido até ali. A nossa vida no convento tinha sido um peso constante sobre nossos ombros, mas ali, naquela casa rosa, sentíamos pela primeira vez que nossa dor estava sendo compreendida. Passamos horas conversando, compartilhando nossas histórias, e Maria e João escutavam atentamente. Eles nos contaram sobre sua fé, como Deus os guiava em cada momento de suas vidas, e nos mostraram que, mesmo nas adversidades, sempre há um caminho de luz e esperança. Quando o amanhecer chegou, Juliana e eu nos sentimos mais leves. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas sabíamos que, por aquele momento, estávamos seguras. O medo que havia nos acompanhado até ali começava a se dissipar. Ali, naquela casa rosa, nos sentimos em paz pela primeira vez em muito tempo. Maria e João nos disseram que poderíamos ficar o tempo que precisássemos, e isso nos deu uma sensação de alívio profundo. Agora, a nossa única missão era começar a curar as feridas, tanto físicas quanto emocionais, que o convento nos deixara. O que quer que acontecesse a seguir, sabíamos que, de alguma forma, Deus havia nos guiado até ali, e éramos gratas por essa oportunidade de recomeçar. A Casa Rosa era mais do que um refúgio. Era um símbolo de que, mesmo nas horas mais escuras, sempre há um raio de luz que pode nos mostrar o caminho para a liberdade. A partir daquele momento, tudo parecia diferente.
Durante semanas, Juliana, Marieta e eu ficamos com Maria e João em sua casa rosa. Os dias eram tranquilos e a sensação de medo que sempre nos acompanhou, desde o convento, finalmente começou a desaparecer. O lugar era acolhedor, como se ali, a cada sorriso, a cada gesto de bondade, estivéssemos sendo curadas, não só fisicamente, mas espiritualmente. Estávamos em um lugar onde o amor e a fé eram verdadeiros, não manipulados por regras cruéis. Maria e João não demoraram muito para nos convidar a conhecer sua religião, a religião evangélica deles, onde o amor de Deus era pregado de uma maneira pura, sem as ameaças e punições que havíamos experimentado. Eles nos disseram que se sentiam chamados por Deus a nos mostrar um caminho de verdade, um caminho onde pudéssemos sentir a verdadeira paz e liberdade que a fé em Deus poderia nos dar. Deus é bom, meninas. Ele sempre nos dá uma oportunidade para recomeçar, para viver de acordo com o amor dele, sem medo, sem opressão, disse Maria com um sorriso suave. Juliana, Marieta e eu ouvimos atentamente. Já passávamos tanto tempo com eles e a cada culto que participávamos sentíamos algo mudar dentro de nós. A sensação de estar em um lugar onde Deus era celebrado com alegria, não com medo, era diferente de tudo o que havíamos experimentado. As palavras dos pregadores nos tocavam de uma maneira profunda. Não precisávamos mais temer ou nos esconder. A cada hino cantado, a cada oração, a cada palavra de conforto, sentíamos que, de fato, Deus estava conosco. Era uma sensação nova e, ao mesmo tempo, reconfortante. Sentíamos que estávamos verdadeiramente vivenciando o amor de Deus, algo que nunca tínhamos experimentado antes. Não havia regras severas, não havia punições. Apenas um amor que nos envolvia, que nos fazia sentir em paz, como nunca havíamos sentido. Nos cultos, a cada pregação, a cada louvor, as palavras que ouvimos nos curavam por dentro. O Deus de Maria e João não era um Deus de medo e punição, mas um Deus de amor, de compaixão e de perdão. Cada oração era uma liberação, e a cada novo culto nos sentíamos mais perto dele, mais próximas da paz que sempre procuramos. Os cultos eram alegres, com músicas que nos faziam sorrir e nos sentir leves. Tudo parecia tão diferente. Lá não havia ninguém nos vigiando, ninguém tentando nos controlar. Podíamos ser quem realmente éramos, livres para buscar a verdade e a felicidade em Deus. E foi nesse ambiente, cercadas de tanta bondade, que começamos a perceber que Deus estava nos chamando para algo maior. Era como se, através da dor e do sofrimento, Ele tivesse nos guiado até aquele lugar, até aquela casa rosa, para que pudéssemos encontrar a verdadeira liberdade. Quando Maria e João nos convidaram oficialmente a seguir a religião deles, a nos tornarmos parte da comunidade cristã evangélica, não hesitamos em aceitar. Já sentíamos que algo dentro de nós havia mudado, que a nossa fé estava mais forte e mais verdadeira do que nunca. Aquele convite foi como uma confirmação do que já sentíamos. Não mais o medo, não mais as correntes de um sistema rígido e abusivo, mas a liberdade para sermos fiéis a Deus de uma forma sincera e verdadeira. Nos dias seguintes, começamos a viver de acordo com os ensinamentos da nova fé que encontramos. A cada oração, a cada leitura da Bíblia, sentíamos que finalmente havíamos encontrado o que tanto procurávamos. Deus, para nós, era aquele que nos acolhia com amor, não com severidade. Sua presença estava em cada canto daquela casa, em cada gesto de cuidado e carinho, e nos tornamos parte de algo maior. O tempo passou, e cada uma de nós, depois de um período de acolhimento, decidiu voltar para a casa de suas famílias. Antes de partirmos, Maria e João nos deram a bênção de Deus e oraram por nós. Nos despedimos com o coração apertado, mas com a certeza de que estávamos mais fortes e preparadas para enfrentar o mundo. Chegamos em casa, e ao encontrarmos nossos pais, eles logo perceberam que algo estava diferente. As marcas no nosso corpo, os hematomas das punições, as cicatrizes deixadas pela opressão, eram evidentes.
O medo que tínhamos vivido, as noites em claro, as punições severas, tudo isso ainda deixava suas marcas em nós. Mas mais importante do que as cicatrizes visíveis, estavam as mudanças em nossos corações. Quando vimos a reação de nossos pais, soubemos que, finalmente, eles entenderam o que realmente havia acontecido conosco. Antes, eles não compreendiam por que tínhamos saído do convento, por que questionávamos tudo. Mas quando viram as marcas físicas em nossos corpos, o sofrimento evidente em nossos rostos, eles finalmente entenderam que aquele convento não era um lugar de Deus, mas um lugar de opressão. As palavras que falávamos, as histórias que compartilhamos, se tornaram mais claras para eles. Foi quando, finalmente, nossos pais acreditaram. Eles não precisaram mais de provas, porque o que vimos e vivemos lá, as marcas em nossos corpos, eram testemunhos de que aquele lugar não era de Deus. Deus nunca teria nos feito sofrer daquela maneira. Aquelas cicatrizes nos corpos eram o testemunho da verdadeira opressão, e nossos pais, agora, finalmente viam o que havia acontecido. Eles nos abraçaram, e juntos começamos a curar nossas feridas, não só as físicas, mas também as espirituais e emocionais. A caminhada foi longa, mas agora, com a verdadeira fé em Deus, sentíamos que finalmente éramos livres. Livres para viver, para adorar, para ser quem realmente éramos, longe do medo, da opressão e da dor que o convento nos causou. Deus estava conosco, e isso era tudo o que precisávamos para seguir em frente. E assim, a nossa história de sofrimento se transformou em uma história de fé, de cura e de liberdade. A partir dali, sabíamos que nossa vida tinha um novo propósito: servir a Deus e espalhar a mensagem de amor e compaixão que agora entendíamos de verdade. Com o tempo, Helena, Juliana e Marieta se recuperaram completamente. As marcas que o convento havia deixado em seus corpos e almas, aos poucos foram sendo curadas pela fé, pelo apoio mútuo e pelo amor que finalmente encontraram na verdadeira relação com Deus. Cada uma delas seguiu sua vida, mas a conexão com a nova família cristã de Maria e João nunca se quebrou. Elas sabiam que, no fundo, a verdadeira liberdade não vinha de regras rígidas e punições, mas do amor sincero e acolhedor de um Deus que as via como filhas preciosas. E assim, todas as três, com os corações renovados, começaram a contar sua história, ajudando outras pessoas a perceberem que a verdadeira fé não é sobre medo ou controle, mas sobre amor, perdão e a liberdade que vem de Deus. Elas agora sabiam que seu propósito era mais claro do que nunca: ajudar os outros a encontrar a mesma paz que elas haviam encontrado na Casa Rosa. Hoje, Helena e suas amigas vivem com um novo sentido, espalhando a palavra de amor e fé, sempre lembrando que, por mais escura que fosse a noite, a luz de Deus sempre pode nos encontrar e nos guiar para um caminho de cura e redenção. E aí, o que você achou dessa história emocionante de superação e fé? Se você também acredita que a verdadeira força vem de dentro e que todos nós podemos recomeçar, deixa o seu like e compartilha este vídeo com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Comente abaixo qual parte da história mais tocou o seu coração e se gostou da história. Vou adorar te ouvir. Se você tem alguma história de fé ou superação para contar, compartilhe. Conosco, eu adoraria saber. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até logo.